Salve, salve, corintiano! Hoje é dia de grande jogo na Arena Corinthians. O Corinthians recebe o argentino Huracan pela Copa Sul-Americana, buscando aí esse título inédito. Tudo isso e muito mais. Lesões de Rodrigo Garro e Hugo Souza, que vão ficar afastados aí pelo menos um mês e meio. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bora falar do Coringão que estreia hoje na Sul-Americana contra o Huracan com 2 desfalques certos, né? O Garro, que a gente falou ontem, que tá fazendo um tratamento em Madrid, e o Hugo Souza. Quando eu fui na casa do Hugo, ele contou que jogou a final do Paulista totalmente no sacrifício, tava com estiramento na coxa, ele até deu um chutão lá, falou que até piorou, assim, que realmente agora ele ia ficar 1 ou 2 semanas afastado ali, né? Então, vamos com a Estela, que tá na frente do CT do Corinthians, né, Estelinha? Tem mais informações sobre esses desfalques, sobre o Corinthians? Conta pra gente. Tudo bem, Fred, querido? Muito boa tarde a quem nos acompanha. É isso, meu amigo, 2 desfalques importantíssimos para a equipe do Corinthians. Garro tratando o joelho lá em Madrid e agora o Hugo Souza também, né, segundo jogo seguido fora, tratando a coxa. Havia uma indecisão em relação à comissão técnica se entraria como time titular para o jogo de hoje ou como time reserva, como foi contra o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro. Isso por conta da agenda cheia de jogos. No sábado já enfrenta o Vasco, inclusive, também pelo Campeonato Brasileiro. Mas segundo a apuração do GE, é muito provável que Ramon Dias entre com força máxima para o jogo de hoje à noite, tirando, claro, esses 2 desfalques que a gente comentou. Por isso, bora colocar o campinho para o torcedor ver direitinho como que vai ser esse time, como deve ser esse time para o jogo de hoje à noite, que tem Matheus Donelli no gol, além dele na linha defensiva, Mateuzinho, Gustavo Henrique ou André Ramalho, uma dúvida na zaga, Félix Torres e Angileri, Ranieri, Martinez, André Carride, Coronado ou Romero e Memphis e Alberto mais à frente. Bom, além disso, é um Corinthians que, apesar de ter sido eliminado precocemente pela Libertadores, vem empolgado depois do título do Campeonato Paulista, viu, Fred? É isso que eu ia falar, o Coringão tá empolgado com a Sula. E Estela, na final do Paulista, né, falando em empolgação, a torcida acendeu o sinalizador, jogou o rojão no campo, a conta veio, né, veio a punição pro Corinthians, né? É isso, meu amigo. O Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo resolveu punir as torcidas organizadas do Corinthians, a punição que começa hoje, inclusive por conta desses fogos de artifícios que foram arremessados no jogo de volta do Campeonato Paulista, da final do Campeonato Paulista. Isso porque, a partir de hoje, até um tempo indeterminado, não poderão entrar nem com faixas, nem bandeiras e nem instrumentos nos jogos em São Paulo. E pode, inclusive, cair na conta do Corinthians, viu? Que pode tomar uma multa de 100 até 100 mil reais, viu, Fred? É, fechado, Estela, muito obrigado. Um beijo pra você, pros meus amigos. Ô, Ronaldão, o negócio é o seguinte, ó. Você tem que estar feliz de eu estar aqui hoje na Neoquímica Arena mais uma vez, porque hoje é Sul-Americana. E se tem alguém nesse programa que conhece como ninguém a Sul-Americana, este alguém sou eu. Clube Atlético Paranaense é o único time do Brasil com 2 títulos de Sul-Americana. Então deixa que esse campeonato aqui eu entendo, tá? E esse campeonato que começa hoje pro Coringaço. Afinal de contas, a expectativa qual que é? Que o Corinthians comece bem contra o Huracan. Ontem o Lucas Herrero, lá no CT Joaquim Grava, trouxe informações importantes. Estão só cravando. O Garro vai ficar fora um período, está na Espanha tratando o joelho, que ele tenha toda a saúde do mundo para uma recuperação muito rápida. E o Hugo Souza, uma lesão grau 2. Então fica aí pelo menos um mês afastado dos gramados, vai tratar a coxa. Agora, se você me perguntar, expectativa de público, casa cheia. E de quebra, enfrenta um adversário chato na temporada. São 15 jogos do Huracan até aqui, gente. Atenção, time chato realmente. Só perdeu uma partida. Tem quase 70% de aproveitamento. Não fez um grande campeonato argentino temporada passada, ficou na 8ª colocação, só que nessa temporada o Huracan tá bacana. E vocês lembram do Ábila? O Antiope Ábila, centroavante que passou pelo Cruzeiro principalmente, é o centroavante do Huracan. Mas há uma expectativa que talvez ele não comece a partida entre os titulares. Há uma incógnita ainda na cabeça do treinador se ele vai com uma linha de 4 ou com uma linha de 3. O que a gente sabe é que o Corinthians, sem o Garro, vocês falaram muito sobre o Coronado, há sim uma possibilidade, uma vez que o Coronado estava se recuperando de lesão nas últimas semanas, que ele possa pelo menos começar a partida entre os titulares. Caso isso não aconteça, claro, mais uma vez o Romero vai comandar esse ataque com o Memphis Depay, com o Yuri Alberto. Eu falei sobre a expectativa de público, pelo que a gente conseguiu apurar aqui, mais de 40 mil ingressos vendidos de forma antecipada. A minha Neoquímica Arena vai estar lotada essa noite, Renata. 7 da noite a bola rola por aqui.
Tô impressionada, tá empolgado, Capelani. Por cima, tá? O que o Isso senhor é um acha que grau dois, aconteceu, hein? por Fala pra favor? ele. Bom, acha é uma palavra ruim para médico, Nossa né? senhora, Então, tomou o médico não pode Então eu vou achar. refazer a minha pergunta. O doutor vai pro inferno, não quero mais saber da tua resposta. Deixa eu falar. Tomou? E aí, Marco? Não, eu não E ele que falou pra eu perguntar assim. Vamos lá, a dúvida deve ser uma tendinite crônica, alguma coisa que tá... Tendinopatia patelar. Tendinopatia patelar, pelo que foi dito, né? Isso é realmente uma dor crônica, o tendão começa a ter micro-rupturas e se faz tratamento fisioterápico, analgesia. Não acho que ele jogou anestesiado, sinceramente. Não, foi o que ele disse. Ele não tem a terminologia correta, ele deve ter jogado a É o base... sentido figurado? De anti-inflamatórios, medicações... Não é permitido. Pode? Não é permitido. Não é permitido. Anti-inflamatório. Então, anti-inflamatórios, Ele disse que o joelho dele tá cheio de agulha. De furo, né? Anti-inflamatórios, analgésicos e tal. Isso você faz dentro do possível. Porque afinal, quando põe corticoide pode romper o tendão, né? não se faz infiltração de corticoide local no tendão, né? É risco de O que ruptura rompe o mesmo. tendão é agulha, Então, eu não é acredito que ele vai fazer medicamento. terapias alternativas, como plasma rico em plaquetas, essas coisas que se faz na Europa. Barcelona tem o professor Ramon Cugá, que é especialista nisso. Esse é bom mesmo. Ele é brilhante, eu estive pessoalmente com ele. Lá tratava para ter uma ideia, ele fez no meu joelho. Eu tinha uma tendinite patelar, eu tenho as fotos. Olha aí. E ele fez e eu melhorei muito. Então tem esse tipo de medicina já bem desenvolvida, com células próprias de crescimento e tal, para desenvolver, melhorar, enfim, cicatrizar esse tendão. E demora um mês e meio. Acho que Crescimento ele nos tem que ser preservado. interessa, hein, Marco? Crescimento aí nos interessa. Vamos fazer uma visita. Vocês já pra estão ele lá. candidatos. Então, O Cicinho amarrava ele na porteira, as duas mãos, a mãe amarrava ele no engado do Fusca e puxava pra ver se ele crescia. Que isso? Lá na fazenda, lá, lembra? Não é assim? Enrolava faixa no joelho para não ficar com a perna torta. Tá vendo? Tadinho do Cicinho. Faz célula-tronco. Então tem terapias já bem avançadas na Europa que se faz isso. Aqui no Brasil ainda não é reconhecido. Mas e o que a torcida quer saber é o seguinte: quando que o Garro vai poder voltar a jogar? Porque não querem saber, as pessoas não querem saber geralmente o que é o problema, querem saber quando estará disponível. Eu, como especialista... Isso aí, o que seria o tempo mínimo de tratamento? Eu, como especialista, 60 dias. 45 60 dias, não é sem muito. problema, né? Não, até porque tem gente que fala que ele volta depois do Peraí, Mundial. vocês são doutores também, velho. Vocês são médicos também, velho. Deixa o doutor responder, velho. É o lixo, é você, vocês são médicos. Mas ele tá respondendo. Em geral, Ele tá respondendo e concordando comigo. para ter resposta boa, terapêutica e preservar o tendão aí de 4 semanas a 6 semanas. Isso, por favor, né? Eu tô sendo até um pouco leviano tá vendo aí, em falar, vocês dois? Não, uma sem média, conhecer uma média, o caso, claro. né? Então eu tô dizendo esporadicamente aí. Eu posso perguntar do Hugo também, doutor, que estão falando de uma lesão muscular, lesão Mas aí é 2. grau dois, O senhor né? pode me esclarecer, por favor? O senhor não Ulisses e nem o Chico, pelo amor de Deus! Acho que 3 semanas, possivelmente. Obrigado, eu volto. doutor. Muito obrigado. 3 semanas que Quase um mês, Mas hein? tem, Nós mas tem temos o gente... Donelli, pode ficar um pouquinho Ronaldo, mais. mas são jogadores que preocupam, são dois dos principais, só que tem gente chamando a responsa também. O Carrilho tá chamando a responsa no Corinthians. Então, O Donelli fez um grande jogo contra o Bahia também, bem que mesmo. precisava, Foi bem mesmo. sem ritmo de jogo. você fala mais animado quando fala do Corinthians. Vamos lá, porque o Ranieri vai jogar na quarta-feira diante do Huracan pela Copa Sul-Americana, um jogo que já se mostra importante. Quando eu falo semana decisiva, vocês devem estar me achando louco, né? Porra, Chico, peraí, o time acabou de ganhar o Campeonato Paulista, aí você vai para uma semana aí que você tem a primeira rodada na Copa Sul-Americana e a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Como assim uma semana decisiva? Eu explico. Primeiro, são 2 jogos em casa, tá? Que o Corinthians tem. Quarta-feira contra o Huracan, Sul-Americana, 7 da noite, e no sábado, diante do Vasco da Gama, pela segunda rodada do Brasileirão. Vamos falar no Brasileiro, tá? Que o Corinthians pega o Vasco no sábado, depois de um jogo pela Sula. Ok, os 2 jogos em casa, você não tem uma logística, não tem uma viagem, isso já é interessante. O Corinthians vem de um empate fora de casa contra o Bahia utilizando reservas. Quando a gente imagina o Corinthians protagonista no Campeonato Brasileiro, porque eu imagino que o Corinthians faça uma campanha muito diferente da dos últimos anos e que consiga, claro, dependendo da gestão que faça nos outros torneios, chegar com força para disputar as primeiras posições durante quase toda a competição. Eu imagino que o Corinthians possa ser esse time. No segundo jogo, esse jogo em casa, quando você empata fora, você tem que confirmar dentro de casa. Vencer fora de casa
é um ponto fora da curva para quem quer ser campeão. Eu entendo o contexto desse primeiro jogo diante do Bahia, que era difícil, primeiro porque o Bahia é bom time, segundo porque você tá com o cansaço da ressaca do título, cansaço de data FIFA de alguns jogadores, precisando poupar, tá com reservas, jogo em cima de jogo, eu entendo tudo isso. Então o empate foi um bom resultado sim, mas precisa confirmar em casa. Ainda mais contra o Vasco, que é uma equipe que não vai disputar a mesma coisa que o Corinthians. Então tem uma necessidade já de vitória no sábado. Porque não dá para você esperar para pontuar. Não dá para nem pensar com empate dentro das pretensões que o Corinthians tem na competição. Não dá para pensar em empatar. Tem que ganhar esse jogo do Vasco da Gama. Aí antes você tem a Sul-Americana. Aí você deve estar pensando, poxa, mas é só a primeira rodada. Não. A Sul-Americana é o seguinte, gente. Classifica apenas um. O segundo, ele até vai para um playoff junto com os terceiros melhores da Libertadores, né? Tem um cruzamento em 2 jogos para que ele chegue nas oitavas. Então, de forma direta para as oitavas de final, é só o primeiro da Copa Sul-Americana. Só que o Corinthians, os 2 últimos jogos do grupo, ele joga fora de casa. Então, o Corinthians precisa chegar lá já com uma situação bacana. Só que só passa um, tá? Então ele precisa confirmar, especialmente nos jogos que tem em casa, diante do seu torcedor. Então, é uma decisão, gente. Já é uma final nessa quarta-feira diante do Huracan. Precisa ganhar para começar a ter uma vida um pouco mais tranquila. E é por isso que, né, essa vida do Corinthians não é fácil. Você já tem uma necessidade de vitória em 2 jogos, um na quarta, outro no sábado. É maluquice, eu sei disso, mas é a vida. É o Corinthians, é a cobrança, é a exigência, é o sarrafo alto, não tem jeito. O resultado agora, ele se impõe. E aí, a gente está tentando projetar uma escalação aí para quarta-feira. Eu, nessa terça-feira, faço mais um vídeo aí para vocês, para atualizar vocês aí de uma prévia aí do que deve ser esse time diante do Huracan, mas já tem algumas novidades, como, por exemplo, o Yuri Alberto, que foi o único titular que foi para Salvador, né, para começar o jogo, até acho que de uma forma indevida, na minha opinião. Descansa o Yuri é fominha. O médico tem que chegar para ele e falar assim, irmão, para um pouquinho, né? É o cara que mais joga, eu sei que ele quer fazer gols, ele quer ser artilheiro e tal. Já preservou todo o time, mas ele foi. Se queixou de dores no ombro, aquela coisa toda, saiu no intervalo, mas pelas informações nessa segunda-feira, não preocupa, já treinou normalmente, porque o Yuri é um cavalo, né, cara? Ele dificilmente sente alguma coisa. Ele, quando sente, às vezes joga com dor no ombro, eu sei disso, mas às vezes os caras têm que dar uma chegada nele, irmão, esse jogo não vai. Enfim, ele foi, sentiu dores, já tá recuperado, tá tudo certo, então o Yuri Alberto deve jogar nessa quarta-feira diante do Huracan. Agora, Rodrigo Garro me preocupa. E preocupa o Corinthians. Não é novidade para ninguém que o Garro tá jogando no sacrifício, até por isso o desempenho dele em 2025 não é dos melhores. É claro que você não pode abrir mão de um jogador como ele, por isso ele jogou o derby, e revelou o Emiliano Dias na entrevista coletiva pós-jogo, um relato muito forte, né, cara, de que o Garro ele sai mais cedo do treinamento na véspera, com dores no joelho, não consegue caminhar, segundo o Emiliano, ele não conseguia caminhar, eles prepararam uma outra equipe, chegou no dia do jogo, no dia seguinte, o Garro mandou uma mensagem pro Emiliano e disse, eu vou jogar, nem que seja o último jogo da minha carreira. Porra, cara, isso é emocionante até, isso é fortíssimo, de um cara que estava muito envolvido. Era uma final contra o maior rival, um jogo importante para o clube, e o cara fala isso pro técnico, o técnico disse o seguinte, cara, como é que eu não vou botar esse cara no jogo? O cara que me diz isso, eu jogo nem que seja o último jogo da minha carreira. Pá! Pô, isso pega, hein? Tá maluco. E aí, o Garro joga, só que a maneira como ele joga, cara, ele deu uma entrevista pra ESPN, que eu até peguei umas aspas aqui, que inclusive, nessa entrevista, ele revela que vai parar. Ele vai ficar afastado para finalmente tratar essa lesão, essas dores, esse problema crônico que ele tem no joelho, que se arrasta desde o ano passado. Não será feita nenhuma cirurgia, mas isso pode demandar até um tempo maior, né, de recuperação. Eu só acho que o Corinthians realmente tem que resolver essa situação, seja num procedimento cirúrgico ou não, mas que resolva, para que o Garro pare de sofrer e para que ele esteja a pleno, nem que ele pare por 1, 2 meses, não sei, para retornar e enfim, né, esteja 100% para poder entregar o futebol que a gente conhece. Olha o que ele disse.
Parar um tempo até que o meu joelho fique bem vai ser bom. Não sei quanto tempo. Não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho. Tem muita agulha ali. Muita infiltração, cara. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa, tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente. Estou muito motivado com o que a gente tem por jogar. Afirmou o Garro para ESPN. Sobre a final, olha o que ele disse, gente. Coloquei anestesia para jogar, não foi nem infiltração, anti-inflamatório. Ele teve que anestesiar o joelho. Olha que loucura. Senão eu não conseguiria jogar. Sinto que era parte do risco que poderia acontecer, sentir muita dor e ter que suportar. Durante o jogo, eu só pensava em correr e jogar, em curtir o jogo. Uma final, o derby, é algo inexplicável. A gente, a torcida, nesse momento você só quer correr, ajudar a ganhar do jeito que for. Que loucura. Ele estava realmente muito afim, jogou anestesiado e realmente tem que resolver. Eu sei que tem decisão aí, falei, né? Decisão na quarta, decisão no sábado. Se ele não parar agora, pode até agravar o problema, né? Se tornar algo muito mais sério. Então, Garro, cuida desse joelho aí. É um cara importante. O Coronado já está recuperado. A gente sabe que o Garro é um cara muito mais dinâmico, influente no time do que o Coronado, mas o Coronado também teve bons jogos no Paulista. Ano passado teve ótimos jogos na Copa Sul-Americana, quando ele teve uma sequência. Inclusive o Ranielli, né, nessa entrevista que ele nos deu, o Hugo Souza fala a mesma coisa. Eles dizem que tecnicamente o Coronado é melhor do que o Garro, inclusive. Salve, salve, corintiano! Hoje, logo mais às 19 horas, o Corinthians recebe o time argentino do Huracan na Arena Corinthians pelo primeiro jogo aí da Copa Sul-Americana. O Corinthians, que visa ganhar esse campeonato, já confessou que, ao contrário do ano passado, esse ano esse campeonato sul-americano vai ser sim prioridade para o Corinthians, lado a lado aí do Brasileirão e da Copa do Brasil, visto que esse campeonato o Corinthians ainda não possui a sua galeria de troféus. Só falta esse, pessoal. E o primeiro jogo é contra o Huracan em casa. O Corinthians tem que fazer pontuação, tem que voltar com 3 pontos, visto que são 6 jogos, 3 em casa e 3 fora. Então o Corinthians tem que pontuar e passar em primeiro do grupo, pois só o primeiro do grupo passa para as fases finais aí da Sul-Americana. O Corinthians tem que ficar fora da repescagem aí. O segundo colocado pega o terceiro dos grupos que foram eliminados na Libertadores. Então o Corinthians é melhor garantir aí a primeira colocação para ir sossegado aí para a primeira fase, ou melhor, para as fases finais da Sul-Americana. E as notícias do dia são essa aí, galera. Na página principal do Google aí, perto da estreia, o Corinthians divulga a lista de inscritos para a Sul-Americana. Então, basicamente todos os que foram campeões aí do Paulistão 2025 foram inscritos na Sul-Americana. E hoje o Corinthians vai com força total para a Arena Corinthians para derrubar o Huracan. Lembrando que quarta-feira já tem o segundo jogo do Brasileirão, Corinthians e Vasco, também pela Arena Corinthians. Beleza, galera? Você que não é inscrito ainda, se inscreva logo aqui abaixo, curta, comenta e compartilha. E vai, Corinthians!